Graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos então para esta terceira parte, que para mim pessoalmente é a parte mais chave. E talvez é a parte aqui onde eu, vou querer que o Senhor me vai guiar, porque estes assuntos são os assuntos daquilo que não se vê, do espírito, não é? Da alma. E essas coisas não são fáceis, as coisas não são simples. A gente vê as coisas de forma desfocada aquilo, e graças a Deus pela palavra do Senhor, que nos ilumina, que nos diz aquilo que a gente precisa de saber. Mas de qualquer modo, com a nossa mente, todos nós somos falhos, e a gente procura conhecer, procura ser obedientes à palavra de Deus e descobrir, e descobrindo a palavra, não é? Para que o Senhor, pela sua palavra, nos possa mostrar a verdade, e a verdade nos liberte, não é? Por isso é que eu digo, e assim, eu procuro ver estas coisas com humildade, e procuro, obviamente, como é que vou dizer, ver se está comprovado na palavra que aquilo que a gente acha que é, o que a gente está a ver que é, se é isso que está de acordo com a palavra de Deus. Porque hoje em dia a gente vê aí tanta coisa, todas elas a dizer que é a palavra de Deus, mas o problema é este: onde é que está a libertação? Onde é que está a vida, aquela paz, aquele amor rafinado, aquele amor aprofundado do Senhor? Muitas vezes não há, infelizmente. Portanto, o que eu procuro aqui é com toda a humildade, e por isso é que não tenho assim uma linha, porque nem todos somos iguais, cada um de nós fomos criados, nós somos únicos perante o Senhor. O Senhor criou-nos à imagem dele inicialmente, mas que a gente fosse únicos. Vocês bastam ver para a natureza. Meu amigo, minha amiga, se tu não conheces bem a palavra do Senhor, basta ver a natureza. Nós temos quantidades, não sei, quadrilhões de laranjas por ano no mundo, e a laranja tem um padrão, certo ou não? Mas esse padrão é idêntico, é uma matriz, é uma sequência. Toda a gente sabe ver o que é a casca da laranja, mas eu vou dizer, não há duas laranjas iguais, nem nunca houve desde que o Senhor criou a laranjeira. Estás a entender? Isto é a maravilha do nosso Criador. Há uma linha, há um padrão, mas não há duas repetições. E isto quer dizer o quê? Que nós também somos criaturas dele. Nós não somos iguais. As minhas tentações não são as tuas tentações. As minhas fraquezas, irmão, irmã, não é as tuas fraquezas. Às vezes é, outras vezes não é. E depois é outra coisa. Nós estamos num mundo caído. Nós estamos num mundo onde há morte, onde há desgraça, onde há sofrimento. Eu não vou adiantar já, tenho que me corrigir aqui um bocadinho também. Mas este mundo, como o Senhor disse tão bem, ele jaz no maligno, está mergulhado no maligno, e isso tem uma influência no nosso crescimento. Porque nós, quando somos crianças, o nosso caráter não está formado. Vocês percebem o que eu quero dizer, não é? Ou seja, isto é moldado, as nossas fraquezas são moldadas também com as nossas circunstâncias. Faz sentido isto que eu estou a dizer, irmãos? Uma criança que nasceu num lar de amor, num lar onde há temor a Deus, um lar onde ela é ensinada ao bem, onde até é corrigida, em amor, a correção em amor. É uma criança muito diferente de uma outra que nasceu num lar onde há violência, onde há abuso, onde há trauma, onde há sofrimento, certo ou não, irmãos? Essa criança vai refletir, coitada, aquilo que naturalmente vai refletir aquilo no ambiente onde foi criado. Além disso, eu quero já dizer também, para não me passar, há uma coisa que a Bíblia fala também com bastante exaustão, que é os problemas do livro. Quando eu digo do livro, é os problemas que vêm da geração das famílias, da Gênesis, ok? Que vem do Gênesis, dos genes, que está no sangue, que está na família. Quantos irmãos não sabem, por exemplo, até os médicos dizem isso hoje em dia, isso é um facto, está provado pela ciência. Não é que a ciência tenha que provar nada, a palavra de Deus está acima de toda a palavra de Deus é a ciência, vamos dizer. Mas o que é certo é que até a própria humanidade realmente confirma que há um historial de suicídio na família desta pessoa, há um historial de tendência para vício tal, para depressão, certo ou não, irmãos?
Portanto, quer dizer que isso está na linha, que está na Gênesis, está no livro, ok? E depois há as maldições de família, também é bíblico, sobretudo para quem não está no Senhor, não é? A gente, quando pertence ao Senhor, normalmente isso é tudo destruído. Mas quem não conhece o Senhor, quem não veio de famílias ligadas à bruxaria, à feitiçaria, a pactos rituais, as famílias, elas sabem que eu estou a falar. Os filhos não estão ligados a isso, mas quase sempre sofrem isso. Portanto, todas estas coisas, o que é que eu quero dizer, irmãos? Isto não é uma coisa de chegar ali, olha, está aqui 5 minutos, vou-me embora, já estou a ver outro vídeo. Se vocês quiserem conhecer em maior profundidade as coisas do Senhor e entrar naquele descanso que é o meu desejo do meu coração em amor, que todos os meus irmãos e irmãs e amigos e todas as pessoas que eu tenho partilhado, elas também conheçam que o Senhor tem prazer que ninguém pereça, mas que todos se salvem. Isso também é que as pessoas vivem uma vida de vitória. E então, portanto, isto é mais ou menos assim uma pequena introdução para que as pessoas percebam que isto não é um traz paz, já está e é assim. Não, isto estamos a falar aqui de muitas coisas abrangentes. Estão a entender, irmãos? E eu até estou, esta área até é mais, na verdade, até é mais para a questão do crente. Na verdade, todos estamos a olhar para trás e aquele que não está salvo, esse então é o que já está a olhar para trás, esse nem sequer sabe que há o caminho. Portanto, na verdade, estamos todos, vamos dizer, no mesmo, à partida, estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua graça, nós fomos salvos, nós fomos libertos. Mas o Senhor convida-nos a gente levantar-nos e caminharmos para a rocha. É a fortaleza, o Senhor é a nossa rocha, é o nosso ponto, é o nosso alto retiro, não é? A Bíblia também diz isso, não é? É o ponto seguro. Mas a gente tem que ir para lá. A nossa vontade tem que estar alinhada com a salvação. E pronto, estamos todos nessa, vamos dizer, à partida nessa situação. Graças a Deus que eu conheço irmãos que estão mais, o Senhor já os separou, estão num caminho da salvação, porque a destruição também não é agora, o dia deles também não chegou agora, mas estão nesse caminho, vamos falar espiritualmente, não é? E estão pela mão do anjo, não é? Os anjos levaram-nos pela mão, certo ou não? E pronto, e quem não viu, obviamente, os outros episódios, as outras partes, está um bocadinho a leste, mas eu convido-vos a verem, tomarem um bocadinho de tempo, nem que seja por partes, vão vendo, hoje vem um, amanhã vem outro, para acompanharem, e depois no final façam a vossa meditação e vejam se faz sentido ou não na vossa vida, se trouxe resultados, porque a palavra de Deus diz, pelos frutos os conhecereis, não é? Se a pessoa está com um problema e esse problema não ultrapassa, não sai e não é da vontade de Deus. Deus não se alegra que a gente tenha depressão, que a gente tenha medo, que a gente tenha constante frustração. Deus não nos chamou para isso. Ele quer que a gente o ame e esteja numa situação, não estou a dizer que não há tribulações, atenção irmãos, não me interpretem mal, mas o Senhor, Ele libertou-nos. Em Cristo nós temos que ser livres, nós não podemos estar presos, estar em opressão e dizer que estamos libertos, porque uma coisa não bate com a outra. Por isso é que eu estou a dizer, o crente, o irmão, a irmã que conhece o Senhor, não vamos dizer que ele não conhece, mas o Senhor está a convidar esse crente, irmão, a nunca olhar para trás. Esse é o objetivo, ok? Já falámos, obviamente, o que é que isto quer dizer do olhar para trás, no sentido do nosso dia-a-dia, da nossa vida, não é? E, obviamente, é isso que esta palavra de Deus está escrita para nos guiar. E tudo o que lá está não é para nos entreter, nem são histórias bonitas, nem é para se fazer filmes ou mensagens, não, é para a gente interpretar, entender e transmitir isso para a nossa vida, para que a gente viva em liberdade, verdadeira liberdade. O Senhor trouxe-nos para essa liberdade. Vamos para a frente. Esta mulher de Ló andava, portanto, olhou para trás, não é? E ela olhou para trás, a gente viu, porque era o coração dela e etc. Mas aqui, portanto, isso é o primeiro, não é? Ela tinha esta necessidade de
eu vou dizer, irmãos, de satisfazer. Eu estou a falar à medida, olha, não estou, quer dizer, isto vai andando, é conforme o Senhor me vai pondo no coração falar. Ela teve esta necessidade, ela estava habituada a satisfazer a carne, ok? Por isso é que ela, pronto, é a concupiscência da carne, dos olhos e o orgulho da vida, a vaidade da vida. Portanto, ela, como estas coisas na vida dela eram mais fortes que o amor do Senhor, ela amou mais o mundo. Por isso é que ela olhou para trás, já vimos isso. Mas agora, essa vamos dizer que é o primeiro nível. Lembram-se, eu falei em dois, chamei eu a atenção, caracterizei em 2 níveis. Esse é o nível, obviamente, que é o nível que existe, que é o importante, que é o que o Senhor fala, não é? Obviamente, e tudo bem. Mas, se vocês, e a gente vai ver isso, obviamente, se a gente começar a aprofundar um bocadinho mais e a relacionar isso com honestidade na nossa vida, nós vamos começar a ver que há espera aí, porque é que ela, conhecendo o Senhor, ela sabia, ela já tinha visto, obviamente, o início da destruição, mas porque é que ela olhou para trás? Porque é que ela ficou presa? Porque é que o coração dela estava preso? E é este o segundo nível, que eu já tinha, obviamente, já mais que uma vez já falei, e que vamos aqui aprofundar. Eu vou tentar aprofundar um bocadinho pela graça do Senhor. Eu também estou a aprender, irmãos, suportem-me. É assim, quem é o inimigo das nossas almas? É o diabo. E o diabo é aqui que a gente tem que, com maturidade, entender as coisas com maior profundidade, que é para cortar o mal pela raiz. Porque, minha irmã, meu irmão, quando há um ciclo que não se consegue fechar, estás a tentar fechar esse ciclo, tens medo, tens pânico, sentes-te culpado constantemente e tu estás a fazer um esforço para estares no caminho do Senhor, mas volta e meia já estás outra vez na mesma situação, falta de fé, ou não consegues, tu amas o Senhor, mas não consegues ir a crescer, não consegues te dedicar ao Senhor, há ali não consegues largar os vícios. Isso é talvez o facto mais óbvio, o sinal mais óbvio. Portanto, onde há um padrão, quer dizer que há um ciclo. Então, e se isso não se consegue ultrapassar, quer dizer que isso é uma raiz, senão tu estás a atacar as folhas e a raiz está subjacente no solo, está escondida, e é aí que eu chamo o nível mais profundo, que eu vou tentar, pela graça do Senhor, partilhar. E deixem-me dizer também que eu estou a partilhar isto, porque na verdade o Senhor também, ao longo da minha vida, com o meu trajeto de vida, o Senhor tem mostrado estas coisas. E não foi fácil, irmãos, porque eu sou muito duro de aprender. E eu esqueço-me, às vezes esqueço disso, das coisas de Deus. O Senhor Deus me tem perdoado tanto. E eu estou-lhe muito agradecido. E vamos dizer que isto não foi uma coisa de um mês ou 2, foi uma coisa de muitos anos. E eu estou aqui, pela graça de Deus, a tentar partilhar. E eu penso que vai fazer sentido na vossa vida. Por isso é que eu digo, há aqui coisas que eu vou falar de forma abrangente. Obviamente eu não sei, cada um saberá de si. Mas a Bíblia diz para a gente se examinar a nós próprios se nós estamos na fé, não é? Porque se vamos só ver os versículos sem entendimento, sem aprofundamento, obviamente, pronto, isso já temos aí em todo o lado. Vamos obviamente ler a palavra, mas vamos meditar também na palavra, vamos afundar. Como eu já disse inicialmente, vamos fazer um banquete. Isto é um banquete para o Espírito, quando a gente lê a palavra do Senhor. Agora, ninguém vai para um banquete e come de pé, como se fosse numa tasca, come à pressa, tem que ir trabalhar. Não, a gente senta-se, a comida já está marinada de um dia para o outro, com todo o requinte, há todo calma. E é assim que vocês têm que ver a palavra do Senhor. Está bem? Eu não estou a dizer com isto que a pessoa não pode ou não vai ver. Não, veja no comboio, veja no coisa, acompanham os escutadores. É o que eu faço muito. Mas pôr o coração predisposto para atender. É como se fosse um hobby da pessoa. A pessoa quer descobrir o Senhor. E aí vai começando a pouco e pouco, que é o que eu estou a dizer, me aconteceu, começar a descobrir paralelos e padrões. O Senhor é o Espírito Santo, Ele fala connosco. O Senhor fala de uma maneira suave. Às vezes é uma coisa muito, muito sensível, mas a gente tem que estar aquietados. É um sentimento do nosso coração. A gente sabe, não é uma voz, mas a gente sabe que Ele está a falar. A gente tem que estar aquietados, tem que estar com o propósito, tem que estar naquela sintonia. Estão a entender?
É como aqueles rádios que a gente tinha. Estava ali, tinha que estar ali naquela... Às vezes um toquezinho, nada, é quando ficava-se a ouvir. Depois já não se ouvia. Bastava às vezes mexer um bocadinho, já. Pronto. Por isso é que eu digo, vamos vir aqui mais profundamente estas coisas e façam sempre a vossa meditação orando ao Senhor. Está bem? Quem não conhece o Senhor não pense que isto é uma coisa esotérica, não. Sejam onde tiverem, falem com a vossa sinceridade. Oh Deus, se tu és vivo, mostra-te a mim. Eu tenho este problema na minha vida, e agora vocês é que sabem. Todos temos. Isso é uma coisa que a gente sabe, toda a gente tem problemas. Eu sofro disto há muito tempo. Porquê é que eu tenho isto, Senhor? Mostra-me, eu quero ser liberto. Se tu és verdadeiro, fala ao meu coração. Façam isto, ó Senhor. O Senhor agrada-se que a gente tenha esta procura por Ele. Ok? Pronto, mas eu estava a dizer, há esta coisa que a minha Deló teve, a necessidade dela, eu vou dizer que ela tinha, vamos dizer que é a cobiça da carne neste caso, não é? Portanto, as coisas boas que aquela terra tinha, pronto, e os olhos, vamos dizer, pronto. E que ela até era uma pessoa proeminente lá naquela zona, porque eles viviam bem, como eu já disse, e também isto também é vaidade, também é o orgulho da vida. Portanto, é isto que foi o sensor, foi isto. Isto foi aquilo que ativou ela a olhar para trás. Mas porquê é que isto existe? Se ela já conhecia o Senhor, se ela viu os anjos, se ela viu os milagres, se ela viu ali a mão do Senhor livrou-os da multidão abusadora, se ela já estava a ver certamente o fogo a cair e o enxofre, se estavam no momento da destruição, o que é que faltava para ela 100% deixar tudo para trás? E não deixou. O diabo, ele usa a desobediência, ele usa um ciclo, ele conseguiu, quando ele enganou a Eva, ele conseguiu ativar, vamos dizer, porque isso é aquilo que entrou, a Eva creu e o Adão também, e ficaram, lembram-se que a palavra de Deus diz, quando aquele que serve o pecado torna-se servo do pecado, acho que é em Romanos 6, se não me engano, torna-se servo, torna-se semelhante a, torna-se a obedecer, torna-se a fazer aquilo que o mestre faz. E então, o carne, os olhos e o orgulho, esta cobiça, é isso. Isso entrou dentro da humanidade. E é esse mecanismo dentro do nosso corpo, através da nossa mente, o diabo sabe muito bem. Isso é que é a porta, é o gatilho que o diabo usa. Ele criou um mecanismo, vamos dizer, de nos pôr constantemente a pecar. É um ciclo. Compreendem? Faz sentido o que eu estou a dizer, irmãos? Estou, pela graça do Senhor, eu estou a ser o mais sintético que eu consigo, com as minhas dificuldades. O Moisés era gago, não é? Vocês lembram-se disso? Que isto mostra bem. Eu não sou nada comparado com Moisés. Mas, de qualquer modo, o inimigo, ele mantém-nos num ciclo de desobediência, pecado, consequentemente, afastamento de Deus e, por consequência, a morte. Faz sentido o que eu estou a dizer? Desobediência, pecado, o afastamento de Deus e, obviamente, resulta a morte. E nós vamos andando assim até o momento ser da nossa partida. Ok? Até vir a destruição da nossa vida. Está certo ou não? E se eu vos disser que o diabo, sabendo isto e sabendo que ele tem acesso, vamos dizer, à partida, tem acesso à mente do homem, que não é salvo, mesmo salvo ele tem acesso, através das tentações, dos pensamentos e etc. Ele usa como isco as coisas que a carne gosta. Faz sentido o que eu estou a dizer? O diabo não chega ali e diz assim, olha, está aqui droga. Não, tem que haver uma razão para aquele indivíduo se drogar. Faz sentido o que eu estou a dizer? Tem que haver uma razão para aquele indivíduo se entregar à violência. Porque se está irritado, então a violência é como se ele fizesse um descarga, um escape. Eu estou a fazer, lá está, eu não estou a dizer que esta pessoa é isso ou que todos são isso.
Eu estou a dar os exemplos. Estão a ver, irmãos? Cada um terá. Vocês vejam para vocês mesmos, se faz sentido. Portanto, o diabo, ele sabe, ele é como se fosse um isco. Quem já não foi à pesca? Há um irmão, que eu não vou dizer o nome, ele gosta muito de pesca. E o que acontece é que é assim, o diabo, ele é esperto, ele usa um isco. E ele usa o isco porque sabe que há uma necessidade, que há um vazio. Ok? Eu estou a mergulhar devagarinho. Vocês estão a entender? E esse vazio, ouçam como deve ser, irmãos, é criado por aquilo que eu vou chamar o nome, mas vocês chamam o nome que quiserem, mas eu vou chamar, que são as feridas da vida, as feridas emocionais. E o isco que ele mostra, as pessoas agarram nele porque é para aliviar a dor que sentem interior deles. Isto é profundo, irmãos. Vocês, se for preciso, vejam outra vez e façam o vosso estudo e levem isto ao Senhor. Isto até é mais para os crentes. É para todos, mas o crente é a pessoa que está naquela batalha, porque a pessoa que não conhece o Senhor, se tu não te entregaste ao Senhor, tu estás perdido, irmão. Deus tenha misericórdia, mas tu estás perdido. Estás só à espera que o teu corpo morra ou que venha aí o dia do julgamento, o dia da condenação. Não é? E, portanto, o posicionamento é este. O inimigo, ele sabe isso. E ele opera aonde? Ele opera na mente, ele opera na área dos desejos, ele ativa, ele toca nos botões que ele sabe que aquela pessoa precisa. Se a pessoa se sente rejeitada, é porquê? A pessoa tem falta de amor, tem rejeição, então a pessoa vai querer, por exemplo, naquele caso daquela personalidade, a pessoa quer atenção. Então o diabo é isso que ele vai fazer, ele vai criar um isco e vai criar uma situação onde ela vai morder e ela vai pecar pela carne, pelos olhos e o orgulho, mas a razão que a pessoa faz isso é para aliviar o sofrimento, a condenação, o medo, a culpa que ela tem no seu interior. Faz sentido o que eu estou a dizer? E isto é porquê? Porque nós, o homem caído, ganhou, vamos dizer, esta fragilidade, que é esta concupiscência que entrou dentro de nós e que nos faz pecar. Porque é que a palavra de Deus nos diz que aquilo que nós vamos ser ainda não está manifesto. Mas quando o Senhor se manifestar, nós seremos como Ele é. Isto é o que a palavra de Deus diz. Quando nós tivermos um corpo glorificado, a Bíblia diz claramente que é impossível a gente ser tentados. Ninguém vai pecar mais, nunca mais, para toda a eternidade. Porquê? Porque este mecanismo vai ser destruído. Vocês estão a entender? Nós vamos ter uma nova mente, uma mente limpa. Compreendem? E o diabo, como eu estava a dizer, ele opera ao nível da mente. Ok? E ele sabe muito bem, ele e os demónios, eles sabem bem, o reino das trevas, eles sabem bem aquilo que a carne daquele ou daquela irmã, eles gostam, ok? Mas isso antes disto, ou mais profundamente que isto, eles sabem que ele gosta do álcool, porque o álcool o faz esquecer momentaneamente, temporariamente, aquele trauma, aquela dor, aquele vazio que ele tem. Vocês estão-me a entender? Eu não estou a dizer que isto é assim para tudo, 100% dos casos. Compreendem, irmãos? Agora, o que eu quero dizer é que há pessoas que nascem que são homens de fé. São homens, são pessoas que o Senhor separou. E de uma maneira especial. E são pessoas que pecam. Claro que pecam todos. Só Jesus é que não pecou. E tem que ser assim. Na verdade, isso tem que ser assim, que é para a palavra de Deus ser verdade. Mas pecam menos. São pessoas que amam o Senhor. São pessoas tipo um género de Paulo. Compreendem o Paulo? A transformação de Paulo foi uma coisa brutal. Está a ver? E depois há aquele criminoso na cruz, que ali naquele momento já não teve hipótese de fazer obra nenhuma, e ainda bem, porque a palavra de Deus a mostrar-nos que a salvação não é pelas obras. E ele disse: Senhor, tem piedade de mim, lembra-te de mim. E o Senhor imediatamente lhe prometeu: tu vais estar comigo no paraíso. Portanto, isto é a maravilha da salvação de Deus, do amor de Deus.
Ora bem, já que falei em amor, bom, eu não queria... Isto tudo, bom, já que falei assim, isto tudo, quase, ou é tudo, praticamente é tudo. Todas estas razões de nós, como crentes, andarmos neste ciclo, andar não são todos, mas aqueles que andam num ciclo de avanço em santidade, olha para trás. Depois volta outra vez, andar para a frente, mas mais coisa, volta outra vez a ter coisa, volta outra vez para trás. Este ciclo, creio eu, e eu vou tentar aqui, obviamente, com a palavra do Senhor, mostrar que é a base. Obviamente todos têm estes sofrimentos, isto é uma coisa que todos temos traumas, todos temos dificuldades, todos temos o passado, todos temos a família, todos temos os nossos próprios males. Mas a base que nos faz obedecer a Deus, ir em frente ou olhar para trás, é se estás ou não aperfeiçoado no amor do Senhor. Eu vou dar-vos um exemplo. A pessoa que está com muita fome e a pessoa obviamente só pensa na comida, está em desespero, já não come há uma semana ou duas, e essa pessoa, ela está disposta a comer qualquer coisa, certo? Países chamados países socialismo, países cheios de socialismo, dessa praga demoníaca, até comem casca das árvores, irmãos. Tal é o desespero. E comem fezes, comem tudo o que houver, coitados. Agora, por outro lado, mudando radicalmente de cenário, pessoa que tem vais a um belo jantar, um jantar bom, com não sei quantos pratos de entrada, tu comes o melhor que há, com qualidade, com tempo, num bom ambiente, estás bem, tudo. Tu achas que quando acabas o banquete, tu estás satisfeito, comestes bem, estás perfeito, estás descontraído, estás bem, estás tudo bem. E vem alguém dizer assim, olha, come aqui um cachorro, está aqui um cachorro, eu estou a dar cachorros, está um gajo ali com uma bancadazinha, dá-te um cachorro, tu vais comer? Não vais. Estou cheio. Oh, até te riste. Oh, amigo, eu vim agora do banquete. Obrigado. Mas é grátis, eu dou-lhe. Oh, amigo, obrigado. Porquê? Porque está cheio. Assim também é, no meu entendimento, pela graça de Deus, assim é também com as coisas espirituais. Quando a nossa alma, pelo novo nascimento, ela está cheia do amor de Cristo, irmãos, ninguém olha para trás. Porque quem conhece o amor de Cristo não olha para trás. É impossível. Ok? E não tem necessidade nenhuma, por consequência, de aliviar a dor, o medo, a rejeição. A rejeição é uma das piores coisas que há. Quase todos nós temos rejeição. No nosso subconsciente está enterrado. E eu vou explicar porquê. Ok? Porque é que está enterrado e porque é que tu não te apercebes disso. Mais tarde ou mais cedo as pessoas apercebem-se. Mas há muitos que não querem lá ir sequer, porque sofrem. Dói muito. Então pensam que vão em frente em Cristo, mas não limpam a casa. Sabes o que é que eu estou a falar, irmão? E o diabo sabe isso. E é por isso é que não vais em frente tantas vezes. Tu fazes o esforço. Andas nas obras, andas a tentar, mas é na tua força, não estás na força do Espírito Santo. Porquê? Por causa da dor. Ok? E o teu problema é este. O inimigo, ele sabe isso. Ele sabe isso. Foi ele que... Eu não vou dizer que todo o mal é do diabo, obviamente. Até a gente está neste mundo está caído por causa do diabo. Está certo? E a humanidade, obviamente, está em concordância, infelizmente, os reis da terra, a Bíblia diz isso, os reis da terra, os senhores, e muitas pessoas enganadas, mas estão de acordo com o diabo. São inimigos do Deus. Mas, é assim, nós estamos neste mundo por causa do inimigo das nossas almas. Este mundo está como está, não é essa a intenção do Senhor. E Ele preparou, vamos dizer, tem preparado ao longo do tempo esta destruição, esta morte, este sofrimento, esta desgraça. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então é assim, a gente vive neste mundo, todos temos estas fragilidades, ok? E o problema existe
ele está a operar no teu subconsciente, no teu homem interior, ok? E o inimigo, ele sabe isso. Então ele vai usar essas coisas, vai usar esses gatilhos, estás a ver? Para te causar tropeçares. Estás a perceber? Ok? A pessoa vai agarrar-se à garrafa do álcool, sabendo que ela destruiu o seu casamento, destruiu a sua vida, está a viver na rua. Aliás, quem já não partilhou a palavra e viu isso. Eu estou a falar de casos típicos, isto é o mais básico, não é? Quem já não viu, esse homem, esse indivíduo, até mulheres também, que se agarram à garrafa de álcool, não é porque eles estão felizes e querem, é para apagar por algum tempo o sofrimento. Eles bebem para esquecer. Estás a entender? E o diabo sabe isso. E isto não é na vida só da pessoa que está num estado de lástimo. É na vida de todos nós. Todos nós sofremos estes reveses na fé porque olhamos para trás. Se olhamos para trás, nós estamos a olhar para o mundo. E se nós estamos a olhar para o mundo, nós não estamos perfeitos no amor de Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor Deus. No nome de Jesus. Vamos ler em 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. No amor não há temor. Este temor é medo, é horror, é terror, esta palavra que está aqui. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, a condenação. É o que está, esta palavra quer dizer condenação. E o que teme, o que tem medo, não é perfeito em amor. Ok? Isto é um versículo muito, muito forte que a gente temos na palavra do Senhor Deus e que nos mostra aqui que a pessoa que ela não está aperfeiçoada no amor de Cristo, atenção, ela já conhece o Senhor, mas ela não está naquele aperfeiçoamento, não está naquela intimidade no amor de Cristo, portanto, lembram-se, não tem a barriga cheia. Tem fome. Porque se a gente não está cheio, tem fome. Está a perceber ou não? E a Bíblia diz outra coisa aqui. Diz que porque ela traz consigo a pena. Aqui a minha Bíblia diz pena, mas esta palavra quer dizer condenação. O que é condenação? Por condenação de quê? Porque a palavra de Deus já nos diz. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês pensem nisto. Ok? E eu estou a falar disto porquê? Porque o amor é praticamente, ou a falta dele, é a causa de quase, vamos dizer, é 99%. Lembram-se, Deus é amor. Lembram-se logo do início, Deus é amor. E quem é que vai para o céu? Quem é que vai estar com o Senhor? Aqueles que o amam. Portanto, o amor é fundamental. Porquê é que o Senhor Jesus morreu por nós? Porquê é que a gente tem a palavra? Vocês pensem nisto. Okay? A gente tem que mergulhar, tem que refinar-se e perceber que o Senhor quer que a gente o ame. Ele já sabe que a gente somos pecadores. Ele já sabe que nós estamos falhas, melhor que nós. Mas Ele quer, por isso é que a gente temos que ir a Ele como uma criança. A ver? A gente tem que se despir do nosso eu, formado ao longo da vida, das nossas mágoas, do nosso caráter. Normalmente quando vem uma pessoa muito vaidosa, muito senhora do seu eu, o que é que isso é? É um complexo de inferioridade, sabiam isso? E porquê que é um complexo de inferioridade? Porque se calhar esse irmão, essa irmã, durante a vida inteira foi rebaixado. Durante a sua infância foi... Eu não estou a dizer que é só isto, mas estou a dizer um caso padrão, é um caso típico. Ela tem um complexo de eu quero ser, eu tenho que mostrar a mim mesma. Ela está zangada no seu coração. E o Senhor olha para o coração dela e ele vê isso. Mas porquê é que ela não vê? Essa pessoa, esse irmão, essa irmã, ele não vê. Eu estou a explicar, olha, conforme vem ao coração, irmãos, mas vocês depois façam, se calhar está aqui um bocado de coisa, mas isto tem tudo ligado umas coisas às outras. Esse irmão, essa irmã, ele não está consciente, pelo menos na totalidade. Porquê? Porque quando estes problemas aconteceram, quando ele foi rejeitado, quando ele foi humilhado em público, quando ele foi de sobremaneira repreendido, viveu num ambiente de opressão, ele se calhar era uma criança. E ele nem sequer sabia o que é que era o bom e o mau. Ele pensava que aquilo era a realidade dele. Certo ou não? Todos nós acontecemos isso. E à medida que o caráter se foi formando,
Ouçam isto, irmãos, isso é poderoso. O caráter vai-se formando como se fosse um casamento. Ele vai-se formando com estes padrões errados de pensamento. As tais fortalezas. Nós já vamos ler a palavra de Deus, onde fala estas coisas. Ok? E essas fortalezas são os padrões que nos fazem... O que é que fez a mulher de Ló olhar para trás? Foi uma fortaleza na mente dela. Que ela tem no seu íntimo que, se ela olhasse para as coisas que ela vivia lá no mundo, ela continuava a ser feliz. Quer dizer, ela não tinha o coração nas coisas do Senhor, pela esperança da fé. Vocês estão-me a entender? Porque se ela amasse o Senhor conforme o Senhor quer, se ela tivesse experimentada no amor de Cristo, ela até podia morrer. Ela não quer. É o que a Bíblia diz. Aqueles que não amaram o Senhor até à morte. É esse que é o amor. Jesus também nos amou assim. Ele amou-nos até à morte. Porque quem ama não tem medo. Quem é que tem medo de defender um filho até à morte? Ninguém. As pessoas atiram-se às covas dos leões. Já vimos nos jardins zoológicos, já vi isso até. Cai lá uma criança e o pai nem pensa um segundo, atira-se logo. Porquê? Por causa do amor. Vocês estão a entender? E quando há a falta dele, há este vazio. E as pessoas, o ser, o irmão, a irmã, cresceu e foi-se habituando, foi-se construindo, sem saber, não está consciente, a se satisfazer das feridas da vida através de coisas erradas. Porque é que o irmão se masturba? Já casado, já com filhos, e continua a fazer isso? Porquê? Se não para aliviar o sofrimento. Muitas vezes é um escape. Mas a Bíblia diz para largar isso. É isso que vamos ver. Nós estamos a analisar o problema. E isto é para todos. E o que é que acontece? Deixem-me só dizer isto, que veio-me agora ao pensamento. O inimigo, lembram-se da tal fortaleza que nós tínhamos falado, são padrões, são tipo, cada pensamento é como se fosse um tijolo. Ele vai construindo ao longo do crescimento daquela pessoa na mente, no seu caráter, no seu íntimo, que é a sua... O que é o íntimo? É os pensamentos, os seus desejos, as suas ações, a sua vontade. É tudo misturado. É tudo isso. Que é as coisas do espírito. Ele vai trabalhando, pouco e pouco, vai ganhando espaço. Está a ver? Porquê é que vocês pensam que a televisão hoje em dia, vocês têm só lixo para crianças, é do mais oculto que há? O maior ataque é para as crianças. Eles tentam, as mensagens subliminares nos desenhos animados, então é uma coisa brutal. Só quem não conhece mesmo. Hoje em dia, basta ver, vocês... não sabem o que é que estás a falar. Vejam os desenhos animados de há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. E vejam agora. Agora é só bruxaria, coisas loucas. Porquê? Para deixar a semente mais cedo possível na mente do sujeito. Vocês estão a entender? Porque o objetivo do diabo é manter-nos neste ciclo que eu já falei. Lembram-se? E este ciclo... o que é? Como é que a pessoa é desobediente? Como é que a pessoa vai pecar? Como é que a pessoa se vai cada vez mais afastar de Deus por causa cada vez está a pecar mais? Como é que a pessoa vai ser incrédula, não quer saber de Deus? Porquê? Porque todos aqueles deleites que eles gostam, todos aqueles desenhos animados completamente satânicos hoje em dia, até para os jovens e tudo, essas coisas aí japonesas e etc. Basta ir a uma escola. Eu tenho uma filha na escola, por isso é que estou a falar. Os miúdos estão imergidos, o seu subconsciente já está naquilo. Para quê? Para eles... Quando eles têm um problema, onde é que eles vão? Eles vão para aquilo. Vão desobedecer mais e mais e mais cada vez a Deus, para se afastarem mais longe. Graças a Deus, porque o Senhor veio para nos libertar. E não há pessoa que não possa ser liberta. Isso é outra coisa. Nós não estamos aqui desesperados, nós estamos a analisar o problema e depois a seguir já vamos ver qual é a solução para estas coisas. Para o crente poder crescer mais profundamente nas coisas do Senhor, e aquele que não conhece o Senhor, vir para o Senhor e ser liberto. O Senhor liberta completamente. Esta mensagem é sobretudo porque eu tenho visto muitos crentes, irmãos na fé, muito queridos, eles sofrem muito. Chamam o Senhor, sofrem e não andam naquela vitória.
Vitória não é ter dinheiro na conta e ter carros novos. Isso é nas falsas igrejas, que é essa lixo toda. Estamos a falar de vitória em Cristo. Estamos a falar de a gente ter aquela certeza da salvação, estar no descanso do Senhor, estarmos fundeados no amor do Senhor, estarmos cheios dele. Quando aparece o pecado, aparece na televisão o canal da pornografia, que agora até já aparece logo para as pessoas carregarem e verem imediatamente. A pessoa imediatamente não só não cai nessa, mas como odeia aquilo. Porquê? Porque já está cheio do amor do Senhor. Da mesma forma, aquele irmão que viveu uma vida inteira de medo, de opressão, a pessoa está naquilo, ela já conheceu o Senhor e ela está a caminho da santificação, não é? Já está salva, mas ela não está naquele anda ali, olha para trás. E o que é que acontece? O Senhor quer chamá-la para um nível mais profundo de descanso no Senhor, dela estar cheia do amor de Cristo e entrar em vitória. Porque aonde? Lá está, é o que estávamos a ver aqui em João. O amor perfeito lança fora o medo. Se essa pessoa tinha medo por causa do ambiente de terror que viveu na sua infância, ela agora, sem o amor de Cristo, o medo sai. A pessoa não... É naturalmente. E pronto, já abordei aqui a questão do amor, o amor de Deus. E agora vou fazer aqui uma síntese e vamos agora perceber qual é a estratégia que o inimigo faz. Portanto, como eu já disse, o inimigo procura semear o trauma, o engano, sofrimento na vida das pessoas o mais cedo possível. Okay? Isto é através de quê? Eu vou só dar exemplos para vocês perceberem. Ok? Por exemplo, eu já falei aqui, porque é que o indivíduo está a beber? Arrepende-te e vai para o Senhor. Tudo está certo. Mas ele até se arrepende, até já é do Senhor, mas o problema do álcool continua lá. Talvez até menos, mas continua. E o problema está, é como eu já disse, é aquela ferida que tem que ser sarada. Ok? Porque ele está a beber álcool, não é porque ele gosta de ser bêbado. Ele está a beber álcool que é para apagar o sofrimento que tem no coração. E esse sofrimento existe ainda porque o depósito da alma dele não está cheio do amor do Senhor. Porque senão ele não bebia. Ok? E ele tem que conhecer a maior... Agora não vou... Já vamos ver o que é que a pessoa tem que fazer. Porque há outra coisa. O inimigo, como eu disse, ele opera na mente. Ele vai fazendo aquela fortaleza, não é? Com todos os demónios, no mundo o reino do inimigo, ele começa a construir o seu reino na mente daquele indivíduo, no seu subconsciente. E essas fortalezas têm que ser destruídas. Já vamos ver como. Estão a entender? Ok? E é isso que vamos ver. Portanto, ele faz isto. O inimigo procura semear na vida o mais cedo possível. Isto é, às vezes até antes do parto. Ele procura semear o abuso, a rejeição, abandono, a miséria, tudo o que é de palavras de condenação. Eu vou fazer, não é no sentido de estar a dizer, olha, é isto tudo. Não, eu claro que não sei tudo, mas aquilo que me vier ao coração, eu vou tentar até organizar por áreas. Porque quantos pais não amam os seus filhos, mas dizem, tu nunca vais ser nada bom na tua vida. O que eles estão a fazer é largar uma maldição sobre o miúdo. E qual foi o pai que já num momento às vezes de stress ou de enervado ou coisa, não disse uma coisa dessas? Isso tem que ser destruído. Porque o inimigo das nossas almas, ele usa essas coisas. Estão a ver? Às vezes não é só um sofrimento ou não é só um trauma. Nem toda a gente tem família horrível. Infelizmente o mundo está carregado disto. Isto é, a maioria é isto que eu estou a falar, obviamente, não é? Também há coisas, por exemplo, ligadas ao oculto. A pessoa já é adulta, teve um fascínio pelo oculto, tem coisas em casa que desagradam. Isso abre uma porta legal. Tudo isto que eu estou a falar, que o inimigo faz, é para abrir portas legais na vida da pessoa. Vocês estão a entender? A pessoa não está consciente, esse tal indivíduo que tem a garrafa na mão, que é o exemplo típico que eu estou aqui a dar, mas ele não está consciente porquê? Porque quando ele era pequeno é que o problema começou e ele não sabia que aquilo era mau, nem que era bom. Ele estava inocente. Entretanto, até chegar a homem, adulta, jovem e tal, etc., passou muito tempo. E o eu dele, ouçam isto,
O eu dele está fundido, está em aliança, está em concordância com um padrão errado que não é a vontade de Deus, é a vontade do diabo. Às vezes não é até fazer, às vezes até maneiras de pensar. Sabem que há irmãos que gostam de falar mal dos outros nas costas? Eles são irmãos na fé, mas eles não conseguem evitar. Isso é uma fortaleza no subconsciente deles. Vai ver, irmão. Vai ver de onde é que isso vem. O Senhor vai te libertar. E quando eu digo falar mal, não é com más intenções. É deitar abaixo, que é para ficar para cima. É falar coisas que não se falava na frente dele. Ou do outro, ou daquela. E, por exemplo, irmãs têm muito essa coisa, que a Bíblia fala disso, que é a murmuração. Portanto, a gente temos que ir a este nível mais profundo que nos faz cair na concupiscência da carne, dos olhos e do orgulho da vida, da vaidade. Ok? Porquê? Que é para cortarmos a base ao inimigo. Está certo ou não? Eu no final, eu vou pôr também, a gente agora daqui para a frente vai falar mais uma vez pelo menos, é o que é que a gente deve fazer para andar no Senhor. Primeiro para sair deste ciclo e depois o que é que a gente deve fazer para andar no Senhor. E depois disto tudo, se houver alguém que queira, irmãos, é a minha obrigação no Senhor, minha e da minha esposa, da gente orarmos e falarmos e intercedermos e chorarmos ao Senhor e orarmos e atacarmos o inimigo no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque isto tudo, vocês reparem, esta pessoa que teve tantos anos de aliança, vou dizer eu, de concordância, enganada pelo inimigo, o que é que aconteceu? Os frutos é a destruição, mas ela agora já está em Cristo. Isto até já aconteceu há muito tempo, mas ela agora está em Cristo, mas não está naquele nível que devia estar. Porquê? Porque não há uma libertação total. Então, este problema muitas vezes tem que ser abordado ao nível com jejuns e orações. Eu já lá vou para isso, ok? Não é só porque a mudança da mente, a gente precisa do Senhor Espírito Santo. Vocês estão a entender? Para quebrar este ciclo. Porque onde há o Espírito de Deus há liberdade. O Senhor vem nos libertar. A palavra de Deus diz, aquele que o Filho libertar, esse é verdadeiramente livre. Então como é que o irmão tem depressão? E não estou a dizer depressão um problema, a pessoa tem um problema de trabalho, tem um problema, isso é outra coisa, não estamos aqui a entrar em paranoias. Mas a pessoa tem lá está, um ciclo, a pessoa não percebe, e já os seus pais tinham, ou filho, ou mãe, ou avô, não interessa. E esse ciclo continua. A Bíblia diz, aquele que o Filho libertar, esse é verdadeiramente livre. Acabou, não há hipótese. Portanto, é isto que eu estou a falar. Muitas vezes, não é só a atitude na sua força. Na nossa força, a gente não consegue nada. A gente só consegue na força do Espírito Santo. E nas igrejas, dizem muito bem, atenção, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Certo ou não? Agora eu faço uma pergunta aos irmãos. Como é que nós vamos resistir ao diabo na nossa força? Nós temos de estar na força do Espírito Santo. Por isso é que muitos querem resistir e não conseguem resistir porque o diabo é mais forte que nós. Em Cristo nós somos mais que vencedores, mas o inimigo é mais forte que nós na carne. Portanto, estas coisas têm que ser oradas, têm que ser... vocês têm que preparar o vosso coração, ok? E não é preciso vir um pastor e não sei... Isso é tudo... Isso é os olhos da carne a quererem... Isso é nós acharmos, é os olhos. A gente tem que ir pela fé. A palavra de Deus diz que a gente somos libertos. E a gente somos libertos. Agora, a gente tem que preparar o nosso íntimo. Vocês estão a entender? Quando há um divórcio, a gente não sai de casa e diz assim, olha Deus, tchau. A pessoa quer sair daquela situação. Isto é um exemplo um bocado de coisa, mas é para vocês perceberem. Existe muita tralha, existe questões legais, existe papelada, existe, ok? Porque há uma questão legal subjacente. Vocês estão a entender? E quando a gente... O Senhor já nos comprou com o sangue dele, mas a gente deve, se há questões pendentes, pela nossa vontade, mesmo sem ser uma vontade consciente, que é o passado, a gente tem que resolvê-las, que é rejeitá-las. Vocês estão a entender? A
gente não se pode conformar com as obras infrutuosas do inimigo na nossa vida, mas antes condená-las, que é isso que a palavra de Deus diz. E a gente tem que condenar também é rejeitar. E quando tu, meu irmão, minha irmã, fizeres isto, aí acaba a fonte do isco que o inimigo usa. Ou seja, o inimigo usa o isco, mas tu já não queres comer. A gente não vai à pesca às vezes e não leva o isco certo. Epá, e está ali um dia inteiro e o peixe está... A gente às vezes até os vê ali à boca da água e eles não picam. Porquê? Porque aquele isco já não interessa. Quem tem o amor de Cristo no seu coração está cheio. Está cheio. E até outra coisa, irmãos, as tribulações que a palavra de Deus diz, aqueles que andam em Cristo sofrerão tribulações. Essas tribulações muitas vezes até nos trazem um contentamento, porque a gente sabe, claramente, eu estou a ter estas dificuldades porque partilhei a palavra de Deus, eu estou a ter estas dificuldades porque ataquei o reino das trevas na vida daquele irmão, daquela irmã, houve pessoas que... Quem é que não se alegrou quando alguém não veio para Cristo? E a gente vê as lágrimas nos olhos da pessoa, a gente sabe perfeitamente, ele tem o novo nascimento. Houve qualquer coisa na mente da pessoa que rebentou, partiu o pau, foi o jugo. E isso é o Espírito Santo. Quando a gente vê isso é uma alegria, irmãos. Ouça, é lágrimas a cair, mas é uma alegria que o mundo não consegue explicar. Mas a gente sabe, é uma alegria, uma coisa que o mundo não tem. E isso, as tribulações que vêm daí, porque a gente torna-se um alvo do inimigo. O inimigo não é tolo. Mas essas tribulações que o Paulo teve, os apóstolos todos tiveram, uns foram feridos, outros foram, todos passaram fome, tudo. Mas essas tribulações, na verdade, são a nossa glória. É uma alegria a gente ter, porque a gente sabe que isso é o testemunho que pertencemos ao Senhor. Ok, irmãos? Bom, é esta questão que o diabo lança, que é este sofrimento. Deixem-me, ainda vou dizer mais uma coisa. Vocês sabem que... Aqui a pensar, irmãos, isto é forte. Obrigado, Senhor. O diabo, ele usa o sofrimento, usa o trauma, usa a desgraça, usa a miséria, como um género de um combustível. Porque... vocês... É assim... quando a pessoa, por exemplo, a pessoa não perdoa, isso é um dos casos, já vamos abordar isso, não é? Mas porquê que a pessoa não perdoa? Porque a pessoa tem uma mágoa, a pessoa foi ofendida, a pessoa tem uma ferida emocional, certo ou não? E todas estas coisas, o sofrimento, vamos dizer, ok? O diabo alimenta-se, os demónios, eles são atraídos, que é isto que eu queria dizer, isto me veio ao pensamento, foi isto. Tal como a gente tem, por exemplo, se vocês forem a um beco, uma rua onde há lixo, quem já não viu assim, tipo entulho, lixo, de detritos de comida e coisas, pronto, animais mortos, esse tipo de coisas imundas, o que é que isso vai atrair, irmãos? O mau cheiro vai atrair o quê? A deteriorização vai atrair o quê? Vai atrair o bolor, vai atrair os ratos, vai atrair a bicharada, certo ou não? Tudo o que é imundo, eles atraem-se a isso, ok? Por exemplo, primeiro tudo foi as bactérias, não é? Se houvesse limpeza, se houvesse a luz solar, naquele beco escuro, onde se mete lá um cadáver, mete coisa, o que é que aquilo vai atrair? Aquilo vai atrair toda a espécie dos parasitas, daqueles animais, certo, irmãos? As pessoas já perceberam a ideia, não é? E o sofrimento é, espiritualmente falando, no meu entender, irmãos, é um bocado isso. A mágoa, a falta de perdão, que gera muitas vezes o ódio. Às vezes não gera o ódio, mas o irmão tem lá aquele bichinho, está lá a raiz. A Bíblia diz para a gente lançar fora toda a raiz da amargura. Mas estas coisas atraem o inimigo. Vocês estão a compreender? E criam o tal poder legal, se já não o têm, e criam essas tais tijolos que vão mantendo, e a pessoa vai crescendo e vai-se formando e ela vai pecando na base daquele problema, daquele sistema, deste ciclo. E quando ela dá por isso,
até a pessoa ser liberta, ela já tem na mente dela, ela tem essas muralhas, essas fortalezas. A Bíblia chama fortalezas. O que é fortaleza? Eu já disse aqui, é um padrão errado de pensamento. Ok? Ou de pensamento, há outras pessoas que dizem padrão errado de raciocínio. O que é o raciocínio? É a maneira como a pessoa pensa. Ok? No dia, eu vou só dar um exemplo, no dia que essa pessoa perdoa do fundo do coração, esse é limpo, é cancelado essa porta, esse veículo que o inimigo usava. Vocês estão a entender? Por isso é que há pessoas que nunca são libertas porque elas não perdoam. Vocês estão a entender? Isto é um exemplo. Mas, portanto, ou seja, o inimigo faz estas coisas, ele cria este trauma, eu vou chamar as feridas, não é? As feridas da alma, ou seja, do que é, as feridas emocionais, ok? E para que é que o diabo faz isto? Ele procura criar estes padrões de pensamento, estas tendências, estas coisas. Porquê? Porque estas feridas emocionais, elas causam sofrimento, elas causam dor, elas causam a condenação, elas causam o medo. Certo ou não? E todas estas coisas, no indivíduo, ok? O que é que ele faz? Ele, para buscar alívio, ouçam bem, irmãos, para ele buscar alívio destes sentimentos, desta condenação, ele, com os padrões errados de pensamento que estão formados, ele vai buscar o alívio aonde, irmãos? Ele vai buscar alívio no mundo. Ok? E esse alívio no mundo, ele vai pecar. E o pecar, o que é que o pecado gera? O pecado gera olhar para trás, é a morte. E quando ele mais peca, mais padrões errados de mente vai ter. Mais destruição. E isso vai trazer o quê? Mais sofrimento. Então é este o ciclo que a estratégia do inimigo é provocar isto. Sabendo ele que quanto mais pecado for, mais afastado de Deus está, a caminho do repobro da fé, de ser desclassificado da fé. Porque há males, o Senhor tem muita misericórdia, mas o Senhor tem a medida do pecado. Eu não estou a dizer que a pessoa que está alcoólica, que o Senhor está... A pessoa sabe que a pessoa tem um problema e Deus liberta e tudo bem, mas e a pessoa que odeia? E a pessoa que é incrédula? Isso também tem uma raiz, sabiam isso? E essa pessoa continua nesse sistema até o dia que seja o último dia da vida dela. E o que é que acontece? Vai ficar petrificada, mulher de Ló, ficou numa estátua, ficou num estado permanente, ficou num pilar. Aquela palavra quer dizer pilar, como a gente já disse, quer dizer coluna permanente naquele estado, naquela casa, como se fosse um jogo da glória, e naquela casa ela fica ali para sempre. Certo ou não? E casa é o templo. Ela fica num templo de vergonha para sempre. Agora, espera aí, agora vou dar um exemplo positivo. Vou dar o exemplo que o Senhor quer que tu tenhas na tua vida. Ele quer que tu, apesar deste sofrimento, naquele ponto onde a pessoa está com sofrimento, com aquela condenação, com aquela coisa, o escape que tu vais ter não é no alívio do mundo, mas sim a levares cativo todos os pensamentos à palavra de Deus. Tu tens que ser obediente. Isto é para quebrar, é o não fazer o ciclo, ok? Vamos abrir a palavra de Deus. Deixa-me cá ver que agora já fechei a Bíblia e agora... Não, está aqui, ok. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Vamos ver a partir do 8, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, e aqui agora começamos a entrar na fase do... Não é o porquê, é como vamos sair deste ciclo. Estamos a falar do crente, não é? Obviamente da pessoa que anda na fé. A pessoa que não anda na fé, ela não vai conseguir quebrar este ciclo. A primeira coisa, se não, pela primeira coisa que ela tem de fazer é que tem que deixar de pertencer ao diabo e pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Okay? Ela tem que se arrepender dos seus pecados, ela tem que fazer uma declaração de fé. Okay? Ela tem que pedir a Deus para entrar na sua vida. Vocês estão a entender? E a partir daí está outra vez, a pessoa é uma pessoa da fé e já se enquadra neste versículo que vamos aqui ler. Okay? Filipenses 3, versículo 8. Ouçam bem, ou seja, estamos a falar do crente que está naquela posição, ou vai para a frente ou vai para trás. O olhar para trás já vimos o que é que acontece, não é? O ciclo que é mantido. Mulher de Ló. Isto é o ciclo da mulher de Ló. E agora vamos ver o que é que ele deve fazer para olhar para a frente.
Ok? Diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas e considero como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Vocês estão a perceber já onde é que isto vai, não vai? A gente tem que tomar nós temos uma coisa aqui nisto que eu também... Está subjacente, mas não se falou, que é: tu tens vontade própria. Deus é uma coisa que nem sequer o Senhor toca. Deus deu-nos livre-arbítrio. Porque nós estamos criados à imagem e semelhança de Deus ainda. E o Senhor criou-nos com as características dele. E uma das características é o poder de escolher, de pensar e de decidir e de agir. Por isso é que o diabo nos ataca. Porque o diabo não pode fazer nada. Eu não quero... Isto é outra mensagem. Ok? Porquê é que o diabo tem tanto interesse na humanidade? Porque o diabo não é criativo. Ele precisa de um agente criador para ele operar. E esse és tu. É isto. A mulher de Ló está a operar para o diabo. Para a glória do diabo. Nós somos dispositivos, irmãos. Todos nós, à face da terra, quando nasce uma criança, isso é um dispositivo. E o SIM, o cartão, é a nossa alma. E o diabo sabe bem. O objetivo do diabo é meter lá as aplicações que ele quer para que o telefone faça o que ele quiser. Para ele. Para o objetivo dele, que é o reino das trevas. Vocês estão a entender? E, na verdade, a palavra fala tudo da mesma coisa. Que estão tudo muitos... São ramos da mesma árvore, obviamente. Ok? Vamos continuar a ler a palavra. O versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, e à virtude é o poder da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte. Pronto. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. E agora atenção aqui. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, atenção agora, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então agora vamos aqui traduzir um bocadinho, vamos reler isto, ok? Vamos meditar aqui um bocadinho nesta palavra e depois eu a seguir vou fazer o que me parece a mim. Qual é o meu entendimento da palavra de Deus. Assim, o Paulo, na verdade, ele assumiu perder todas as coisas. Que coisas é que são estas? É as coisas que ele diz aqui que é a escória, que é o mundo. Ok? Ele perdeu, ele deitou fora tudo aquilo que era do mundo, a escória que ele chama aqui, que ele considerava as coisas da escória. Estas coisas que ele perdeu é o quê? É exatamente aquilo que a mulher de Ló quis ganhar ainda, olhando para trás. A mulher de Ló nunca devia ter olhado para trás. Ela devia ter deixado tudo para trás, como o Paulo. Vocês estão a entender? Porque o Deus é tão santo, ele vê o íntimo do coração, irmãos. Não consegues enganar a Deus. A gente pode se mascarar uns aos outros, e na verdade todos nós temos máscaras. Umas mais grossas, outras mais finas, mas todos nós, o nosso objetivo é deixar-nos ter máscaras. Mas ao Senhor ele vê imediatamente. Ele vê o íntimo do coração. E ele sabe qual é. Ele sabe que o Paulo, ele tinha um amor tão grande pelo Senhor, e a gente já vai ver isso, que ele achava que as coisas que antigamente ele desejava agora é lixo. E ele disse, eu tenho por perda todas as coisas. Vamos ler mais à frente, mais um bocadinho. Pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero escória. Ou seja, houve um sofrimento. Irmãos, para a gente ganhar a Cristo, para o amor de Cristo encher a tua medida,
tu tens que deixar as coisas para trás, que é o não olhar para trás, que o anjo falou. Mas isso implica sofreres uma perda. A perda é largar as coisas que estão-te a dar o prazer do mundo. Você estás a entender? A perda é não abocanhar o isco que o diabo tem para ti. Percebeste? A perda é seres obediente. Estás a entender ou não? Na verdade, este indivíduo, este crente, este irmão, que está naquele ponto, ou vai para a frente ou vai para trás, ele só olha para trás se for vazio, já tivemos essa ideia, vazio ou falta de preenchimento do amor do Senhor, ou então ele vai para trás porque ele não considera as coisas do mundo, ele não considera-as como lixo. Vocês estão a entender? Ele considera-as como válidas. Porquê? Porque ele considera que no íntimo dele aquilo ainda é válido, que é para o fazer apagar o sofrimento. Aquilo dá-lhe contentamento, aquilo dá-lhe preenchimento. Não é permanente, mas é momentâneo. Mas aquilo sabe tão bem. E a Bíblia chama isso pecado. A gente tem que obedecer a Cristo. À medida que a gente obedece a Cristo, a gente vamos ser obedientes, vamos ser mais cheios do amor do Senhor, porque andamos em santificação. Mas a decisão é nossa. Estão a ver? Para a gente há uma condição, que o Paulo diz aqui, a gente vai ver aqui mais à frente. E as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então isto é uma condição. Para poder ganhar a Cristo, ele tem que considerar o isco do diabo uma escória. Lixo. Vais a ver a televisão, aparece lá o Pornhub. Isto é lixo. Isto é lixo. Eu vou crer no amor do Senhor. Se estás a entender? Eu não vou olhar para trás. E o Senhor é fiel. A gente já vai perceber também. Porque, pela graça de Deus, o inimigo vai ser destruído. A gente vai destruir o trabalho do inimigo. Perdão, a gente vai destruir o trabalho do inimigo nas áreas para que não tenhas mais esse apetite. Ok? Prontos. E seja, versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça. Ok? O Paulo não estabeleceu as coisas na sua própria performance. Ele disse, eu vou basear no amor do Senhor. Ele baseou-se na fé, na justiça que vem pela fé. E esta justiça, no meu entender, é quando a pessoa já não confia em si própria. A pessoa não está numa situação, como é que eu vou dizer? Eu tenho que obedecer a Deus, eu vou agradar e Deus vai me recompensar. Não é dessa maneira. A gente obedece a Deus por amor, porque a gente está grata a Ele. E quem não quer agradar ao seu amor? É grátis. Ok? E esta é a razão porque há tantos irmãos que estão em luta e não têm libertação. Agora eu vou dizer qual é a razão. Se calhar é ego. Pode ser. E a pessoa, o que é que o crente tem que fazer? Tem que se arrepender disso. Tem que se humilhar, tem que se arrepender. E depois, quando chega àquela altura, ou vai para trás ou vai para a frente, o ir para trás nem sequer está em conta. Não, Deus me livre. Não, isto não há esforço, não há batalha. Porquê? Porque já está cheio do amor do Senhor pelo crescimento da fé. Porque isto, na verdade, o crescer no reino de Deus também é um ciclo. Bom, vamos assim, vocês leiam, depois meditem isto, obviamente, do 8 para baixo. Eu vou passar aqui para o versículo 12, onde ele diz assim, ele não acreditava que já tinha concretizado isso. Ele próprio, o Paulo, não confiava nele próprio. Ele diz assim, não que já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo. O que é prossigo? Não é ir em frente. Para quê? Para que é que ele foi prosseguir em frente? Para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Espera aí, que preso é que é este que ele está a falar? O Senhor Jesus nunca o prendeu. O que ele foi, este preso, que no meu entender ele está aqui a falar, este termo, que eu estou agarrado ao Senhor, é por amor. Porque o que o Paulo teve foi uma verdadeira transformação. Ele odiava a Deus sem saber, e quando o Senhor se manifestou a ele na estrada para Damasco,
A partir dali ele foi completamente transformado. E já passado tanto tempo, quando ele escreve esta carta a Filipenses, ele próprio diz, eu não acho que ainda alcancei. Alcancei o quê? A santificação, era o que ele está aqui a falar, né? Ou que eu seja perfeito. O Paulo não se achava perfeito perante Deus, mas continua em frente. Ele não olha para trás. Este não olha para trás não quer dizer que ele continua a pecar, quer dizer que ele largou tudo para trás. Ele sofreu a perda de todas as coisas. A gente tem que sofrer esta perda, que é as coisas do mundo. Nós não podemos amar ao mundo e amarmos a Cristo. Nós não podemos amar as coisas do mundo e amarmos as coisas de Deus ao mesmo tempo. O que é que a Bíblia diz? Vamos outra vez então. Agora temos que ir aqui outra vez. De João, rapidamente. Diz assim a palavra de Deus, 1 de João 2,15. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, já lemos este versículo nos outros episódios. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois fala aqui da concupiscência e tal, já lemos sobre isto. O engano dos olhos, o engano da carne e a soberba da vida. Então, espera aí. Se a pessoa ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então faz sentido isto que eu vos estou a dizer, irmãos. A pessoa que não está cheia do amor do Senhor normalmente vai tentar preencher esse vazio. Estão a entender? Vou dar outro exemplo que está-me a vir à cabeça. Nunca viram aquela pessoa que gasta o dinheiro todo em compras, compulsivamente? Gasta tudo. Porquê? Não é porque é má pessoa? Não. A pessoa está a fazer isso. É um pecado. É o pecado do consumismo, um bocado da vaidade, dos olhos, que é só ela, a pessoa, ele, ela. Só comprar, já tem 10 ou 20 sapatos, quer mais 2 ou 3, e agora é o novo modelo. Depois tem dívidas, muitos deles. Isto é o quê? Sabem o que é que muitas vezes isso é? Não estou a dizer que é todas, mas muitas vezes é. Quando a pessoa vai fazer isso, e sabem quando é que as pessoas vão sempre partir para as compras? Sabem? Quando tem um problema na vida. É o escape. Ao comprarem, isso está documentado, na verdade, isso está documentado na psicologia. Ao comprarem, na verdade o que eles estão a sentir é, eu gosto de mim. Estão a sentir um apreço, estão-se a retribuir a elas próprias. Obviamente, estão a fazer a vontade de Deus? Não. Estão a amar as coisas do mundo para terem uma satisfação momentânea para aliviar a sua dor. Mulher de Ló. Vocês estão a entender? Mas ela vai à igreja ao domingo. Sim. E então? Não se deixem enganar. O Senhor não se deixa enganar. O Senhor não se deixa gozar. Estão a perceber o que eu quero dizer? O Senhor ama muito o crente. E por isso é que estamos aqui também a ouvir esta palavra. Para que haja uma verdadeira libertação. Vocês estão a entender? Portanto, reparem bem. O amor do Pai está relacionado com a questão de prosseguir em frente. Da questão de ser, não achar que é perfeito, mas que segue em frente. Porque está no amor do Senhor. Ok? E pronto. E depois diz assim o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Ok? Mas uma coisa eu faço. O que é que o Paulo faz? Ouçam bem. Esqueço-me das coisas que atrás ficam e avanço para as que estão à minha frente ou adiante de mim. Então o Paulo faz isso. O Paulo está a dizer o que é que a gente deve fazer. A gente não pode olhar para trás. A gente tem que esquecer. A gente tem que pôr à frente o amor do Senhor e esquecer aquilo que te está a fazer verdadeiramente afundar. Porque quando ficares petrificado, é bom que estejas petrificado, vamos dizer, ficares numa situação irreversível, não é? De santidade. Ou no caminho para a santidade. Porque, na verdade, todos nós pecamos. Deus, quando olha para nós, isto é o meu entendimento, irmãos, Deus vê-nos como se fosse, aonde é que nós estamos a apontar? Como se fosse uma bússola. Lembram-se daquelas bússolas analógicas que tinham um ponteiro? Às vezes não apontava bem, eu tinha uma quando era pequenino, apontava assim mais ou menos, ficava assim a abanar. A gente não era uma coisa muito precisa, mas estava a apontar para o sítio certo. E o que nós temos que ter perante o Senhor é isto, nós temos que ter o nosso coração a apontar para Ele. Vamos abrir ainda a palavra de Deus noutro sítio, em 2 Coríntios 10,
aqui vai fechar, vamos fechar esta parte. 2 de Coríntios 10, versículo 4. Lembrem-se que o que eu falei já, o esquema montado é na mente. Lembram-se ou não? Ok. Diz assim a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que é estas fortalezas? É os tais pensamentos errados, os padrões de raciocínio errados na mente do indivíduo, ok? Os vícios e etc. Tudo. As más intenções, tudo. E diz assim a seguir, e obviamente quando o Paulo está aqui a dizer as armas da nossa guerra não são carnais, quer dizer que são espirituais. Tudo isto que eu estou-vos aqui a falar, aos olhos de um indivíduo que está perdido, já chama louco. Se já partilhei a palavra contigo e tu estás cego espiritualmente, amigo de coração, que Deus ama-te muito e eu também te amo no Senhor. Mas o que acontece é que tu estás cego completamente. Estou a falar de coisas que tu achas loucas e na verdade, são loucas aos teus olhos, é verdade. Mas essa é a realidade, é o que o Paulo está aqui a falar. As armas da nossa guerra não são carnais, então são espirituais. Que é das coisas espirituais que nós estamos aqui a falar. Da raiz do homem. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E depois diz assim aqui: destruindo os conselhos. Sabem o que esta palavra quer dizer? Imaginações. Vão ver. Destruindo as imaginações e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é que o Paulo está aqui a dizer? O Paulo está aqui a dizer que quando a gente tem um problema, há uma batalha entre nós, não é certo? Esta batalha que o Paulo está aqui a falar é na mente, é uma fortaleza. Mas o que ele está a falar é que as armas de Deus, certo ou não, são poderosas para destruir aquilo que se passa na mente, ok? Que é contra o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? É a palavra de Deus. Estão a entender? Quando a gente tem um problema, a gente tem que fazer aquilo que ele está aqui a dizer a seguir, é levar cativo. Cativo é levar preso. Vocês estão a entender? Levar cativo todo o pensamento, para quê? Para a obediência de Cristo. De Cristo quê? Da palavra dele. Jesus é a palavra. Então quando este homem, esta mulher, este crente tem estes pensamentos, tem esta tendência, em vez de ele voltar para trás, para a mulher de Ló, ele tem que agarrar nestes pensamentos, nesta fortaleza, e ele tem que, à palavra de Deus, ele tem que levá-la cativa, tem que submeter esses pensamentos, dizer não, isto está errado, porque a palavra de Deus diz-me não. Deus me ama, eu sou amado, eu não preciso ir à procura da aceitação lá fora. Eu depois vou dar as causas e efeitos mais comuns, ok? Assim, do que se passa na mente. Eu não vou não vou fazer não vou para esta festa porque eu sei que lá vai haver coisas que desagradam a Deus, mas a carne está-me a pedir. Que aquilo era divertido, andava naquilo, era um espetáculo. Porquê? Porque a carne está a pedir. O diabo está a fazer assim ao isco, está a chamar. Mas o que eu tenho de fazer é dizer, não, eu vou obedecer à palavra de Deus. Eu amo mais a Cristo, eu nunca ia ofender o Senhor com isto. Não posso. O amor de Cristo é maior do que os meus desejos. Eu vou agarrar nisto e vou submeter à palavra de Deus. E ora, e tudo, e etc. É isto, levar cativo à obediência, os pensamentos serem levados cativos à obediência em Cristo. É isto que o Paulo chama sofrer a perda. É esta perda do mundo, achar que é um lixo, que a gente tem que ter. Ok? Isto é o que quebra o ciclo. Este ciclo de pecar é este que quebra o ciclo. E depois a pessoa anda em novidade de espírito. A pessoa peca menos. Não vamos dizer que a pessoa não peca. Todos nós pecamos, só Jesus é que não pecou. Mas a gente peca menos, e a maravilha da palavra de Deus é, quando a gente peca, é um pecado ocasional. E imediatamente vem o arrependimento.
Porquê é que foi o arrependimento? Porque onde há o amor de Cristo, há o Espírito de Cristo, há o Espírito do Espírito Santo. É o Consolador. E o Consolador, o que é que ele faz? Vocês lembram-se? Ele convence-nos do pecado. Vocês estão a entender? Então ele vem imediatamente. Porquê? Porque ele está a habitar na casa. Ele vai dizer, não devias ter feito isto. E o que é que a gente faz? Vai submeter à obediência da palavra de Deus, que é a obediência a Cristo. Eu não devia ter feito isto. Eu peço perdão. A graça de Deus é esta. Que a gente, quando tem esta coisa, imediatamente vem-nos a convicção do pecado pelo Espírito Santo. A gente tem um arrependimento verdadeiro e é uma coisa que é maravilhosa, que é a graça de Deus, que é o perdão. Deus não nos diz para a gente perdoar e Ele não nos perdoa. Deus é muito abundante em perdão. A Bíblia diz vários termos assim, é sempre extravagante. Quando a Bíblia fala que Deus é muitíssimo bom em perdoar e etc. Este ciclo é o ciclo que Deus quer que a gente ande, ok? Que é a novidade de espírito. E o que é que isto é? O que é que isto é? Eu pecar menos e quando eu peco arrependo-me. E não se preocupem, porque se vocês forem sinceros com o Senhor avisa-vos sempre se vocês estão a pecar ou não. É automático. E quando a gente peca, o que é que a gente faz? A gente vem para o Pai, pede imediatamente perdão, arrepende-se, o Senhor perdoa-nos, porque o Senhor é fiel e justo. Se confessar os teus pecados, Deus é fiel e justo. É uma justiça que te está a fazer o Senhor, perdoando-te. E isto chama-se andar em santificação. Cada vez a menos pecado, cada vez a menos. É o olhar em frente. E quanto menos a gente peca, o que é que acontece? Mais cheios do Espírito Santo vamos ficar. E o que é que acontece na nossa mente à medida que a gente começa a descobrir o amor que não há comparação, que é o amor de Cristo? O amor de Cristo não é o amor do mundo. E o que é que acontece? A gente começa a ter a mente renovada. A gente começa a ter aquilo que diz aqui em Filipenses, que é a mesma mente que há em Cristo. A gente começa a ter esta mentalidade. Elas dizem, não sei se a palavra diz, o mesmo sentimento. Acho que as nossas Bíblias dizem sentimento. Mas a palavra que diz, original, no grego, é a mesma mentalidade. O que é a mesma mentalidade? É pensar à maneira de Cristo. E depois explica o que é que ele fez. Que se humilhou e que se entregou a si próprio e não teve em consideração ser mais que os outros, e até deu tudo. E o que é que isto tudo vai dar? Isto vai dar a uma coisa. Ok? Temos esta... Parece que estamos assim em overdrive. Ei, é uma paz, porque a gente estamos a andar nos caminhos do Senhor. Tem esta chamada-se entrar, eu chamo isto, e a Bíblia chama também, entrar no descanso do Senhor. Deixar para trás, sofrer a perda do mundo. Para ter esta possibilidade, é a condição que Deus nos dá, ganhar a Cristo. Cristo é o nosso alvo, não é? Para o alvo que o Paulo persegue é esse. E depois assim, onde há Cristo, há liberdade. Onde há Cristo, há alegria, para quem não tem alegria na vida. Verdadeira alegria. Há paz, há descanso. Não há condenação. Não diz a Bíblia, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o seu propósito. Não é? E é isto. O Senhor é salvação e Ele é vida eterna em glória. É isto que Deus é. É a pessoa ficar, como já lemos lá em Apocalipse 22, a pessoa ficar preservada no templo do Deus vivo. Eu agora vou terminar por aqui e a seguir eu queria só dar aqui o que é que se apresenta, qual é a postura que devemos ter, ok? Para quebrar este padrão errado de pensamento, porque o Senhor também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente está consciente, espera aí, agora faz sentido. Agora eu percebo porque é que eu como compulsivamente. Eu como compulsivamente quando estou nervoso. Estou a dar um exemplo, e isto existe. Eu como quando estou nervoso porque eu fiquei triste. Então, mas porquê é que eu fiquei triste? Pois, está a ver, o comer muito chama-se o pecado da glutonaria. Estou a entender? Porque há um sofrimento subjacente. Portanto, isto já falámos, eu acho que exaustivamente. Se houver alguma questão, olha, irmãos, do que eu puder. Se eu não puder, também terei, certamente. Posso procurar e terei humildade para dizer que não sei. Há coisas que a gente não sabe. Atenção, irmãos, está na palavra também. O Senhor é que sabe tudo. E eu agora depois, a seguir,
eu queria-vos propor de uma maneira, o que é que fazer? O que é que fazer assim de forma concreta, além de mudar a mentalidade, além de tomar esta atitude, não é? Isto é uma atitude que se tem que tomar. E é o suficiente para andar em Cristo, e etc. e tudo mais. Mas vamos ver assim de uma maneira mais profunda, mais prática, algumas coisas que às vezes são, eu vou chamar um tropeço, que a pessoa tem na sua vida e ela não sabe, ou não está consciente, ou sabe e não foi ainda, não realizou, não ligou umas coisas com as outras. Ok? Pronto. Obrigado, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam convosco.